O que é a morte? É o fim da vida. Aprenderão! Dominarei esta terra! Botarei essas histéricas tradições em ordem! É a continuidade do sangue. Pela força! Pelo amor da força! É a razão da existência. Pela harmonia universal dos infernos! Escute, a luta de classes existe. Qual é a sua classe? O terceiro mundo vai explodir! 5, 4, 3, 2, 1. Thunderbird, start. Go, 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 go. Correndo pelas sombras, vem chegando esse seu podcast Sombras Elétricas no seu 5º episódio. Meu nome é Thiago Diniz. E o meu nome é André Renato. André Renato com esse microfone lindo, novo. É, galera, demoramos para consertar esse problemão, mas estamos aí agora, firmes e fortes. Pedimos desculpa pelo transtorno dos últimos episódios, mas espero que o som agora saia melhor, tecnicamente falando. Então, André, com essa voz aveludada, fala aí o que temos pela frente hoje. É, galera, hoje a gente tem um tema bem interessante também, viu? Que se chama Doppelganger. Nossa, André, que nome feio é esse, hein? Que bicho que é esse, estranho? É o duplo, rapaziada. É um tema literário bastante recorrente na literatura e também no cinema. É o duplo, ou Doppelganger. A gente explica melhor daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, depois das nossas notícias. And now, the distinguished television news commentator, Mr. Howard Beale. Ladies and gentlemen, I would like at this moment to announce that I will be retiring from this program in 2 weeks' time. Bom, André, então, notícia de hoje. O que temos aí depois dessa semana caótica? Temos algumas curiosidades bem saborosas. Primeira delas, existem rumores de que a Warner Bros. E Michael Mann, o cineasta Michael Mann, estão em negociação para levar às telas o romance Hit 2. É isso mesmo. Fogo Contra Fogo 2, romance escrito por Michael Mann e que agora pode virar filme. Fogo Contra Fogo 2 teria Adam Driver no papel e no filme original pertencera a Robert De Niro. No caso, partes da história serão contadas em flashback. Então você vai ter lá a juventude do personagem do Robert De Niro, daí ele sendo interpretado pelo Adam Driver, né? A mesma coisa que o Coppola fez no Poderoso Chefão 2, em que o Robert De Niro interpretou o Dom Vito Corleone jovem. Bom, que mais? O ator Jack Black confirmou reunião do elenco de Escola do Rock, filmaço de 2003, dirigido por Richard Linklater. Reunião em comemoração pelos 20 anos de lançamento do filme. 20 anos, hein, Thiago? Caramba, cara. Assim, eu vi no cinema Escola do Rock, quando saiu. Ai, parece que foi ontem. Estamos velhos. Mas é isso aí. O que mais? Bom, saiu o trailer novo de Indiana Jones and the Dial of Destiny, dirigido por James Mangold. O filme estreia dia 30 de junho no circuito comercial e tem sua premiere agora em maio no Festival de Cannes. Muito bem. Essa é pra você, Thiago. Foram anunciados os 3 próximos filmes da saga Star Wars no cinema. Ai, meu Deus. Pra mim ainda isso? Você que adora essa última trilogia, né? Ai, amo de paixão. Pois é. Enfim, os diretores serão James Mangold, Dave Filoni e Charmaine Obaid-Chinoy. E as histórias, elas abarcam aí um período bastante extenso. O James Mangold vai ele vai contar a história da origem da Ordem Jedi, 25 mil anos antes dos acontecimentos da primeira trilogia, da trilogia original. O Dave Filoni vai contar uma história passada na mesma época que o Mandalorian, né? Cujo
No caso, o Filoni é o produtor executivo do Mandalorian. Esse eu tenho mais fé. Sim. A Charmin Obaid-Chinoy, que será a primeira diretora mulher não branca, né, a dirigir Star Wars, ela vai dar continuidade à saga, e essa você vai adorar, Thiago, a saga da Rey. A saga da... A neta do Palpatine. Como que a Rey... Exatamente. Como que ela vai recriar a Ordem Jedi. Vamos ver. Eu, particularmente, boto grandes esperanças no Filoni. Boto mais ou menos certas esperanças no James Mangold. Agora, né, vamos ver como é que vai ser o terceiro filme. Acho muito interessante a escolha da diretora, claro. Muito, muito interessante a escolha dessa diretora. Mas, né... Bom, André, tem que ver aí se a Lucasfilmes vai manter ela aí na direção, né? Porque eles não têm um bom histórico aí com diretoras mulheres, né? Teve lá a Patty Jenkins, lá, a diretora da Mulher Maravilha, e eles vazaram ela, né? Pois é, vamos ver. Mas, por outro lado, a Bryce Dallas Howard, ela tem dirigido, né? Alguns ótimos episódios das séries Star Wars. Inclusive o da semana passada. Mandalorian, principalmente. Exatamente. Grande episódio que nós aqui... Episódio 6, né? Exatamente, que nós aqui pautamos, hein? Pautamos, hein? Pois é, galera. Sombras Elétricas sempre na vanguarda. Correndo pelas sombras. Correndo pelas sombras, isso aí. Mais algumas noticiazinhas. O ator John Leguizamo disse que vai boicotar o filme novo do Super Mario Bros. Por quê? Porque ele não gostou que o filme não tem representação latino-americana. Nenhuma. E isso realmente é muito ruim. Lembrando que o Leguizamo, ele interpretou o Luigi no filme original, né, no Super Mario Bros. De 1993. E agora, na verdade, é uma animação, né? E quem dá a voz ao Mario é o Chris Pratt, quem dá a voz ao Luigi é o Charlie Day, grande Charlie Day, né? It's Always Sunny em Filadélfia. Quem dá a voz ao Bowser é o Jack Black. Quem dá a voz à Princesa Cogumelo é a Anya Taylor-Joy. E última notícia para hoje é uma notícia triste. Na verdade, a gente deveria ter dado semana passada. Dormimos no ponto, vamos dar agora. Faleceu no último dia 28 de março o ator e compositor japonês Ryuichi Sakamoto, aos 71 anos. Ele é autor de diversas trilhas para cinema e chegou a ganhar o Oscar e também o Grammy pela trilha de O Último Imperador, filme de 1987 dirigido por Bernardo Bertolucci. É isso aí, amigos. Chegamos agora no nosso bloco principal, top 5 obras que tem doppelganger. Como o André falou aí, é uma palavra super difícil, com origem alemã, né? E a gente vai apresentar aqui 5 obras, né? Acho que legal começar com o André, o homem do microfone de ouro. É isso mesmo. Vamos apresentar primeiro um pouquinho, né, sobre esse tema aí, que é um tema bem... É um tropos, na verdade. Um tropos literário, ou seja, um tema literário. Um motivo literário que é comum em muitas obras. Que motivo que é esse? É o motivo do duplo. E o que é o duplo? O duplo é aquele que é você... Você, por todos vocês. E ao mesmo tempo, não é você. É um outro. E não só um outro. Esse outro é o contrário de você. É o oposto. Se você é bom, ele é mau. Se você é feio, ele é bonito. Então, existe por trás dessa duplicação do indivíduo uma questão de irmão gêmeo, sabe? Irmão gêmeo no qual um é bonzinho, o outro é malvado, que é tema clássico, né, de novela, de televisão. Mulher de Areia. Sim. Essa duplicação que sempre traz uma inversão aí de polos, né? De modo que o duplo sempre vai ser algo familiar
mas ao mesmo tempo estranho, que é uma ideia que o Freud chama de das Unheimlich, outra palavra do alemão, que significa exatamente essa sensação que traz certo terror, sensação de algo que a gente conhece, né, que é familiar, mas ao mesmo tempo tem algo esquisito ali, sabe? No pesadelo, você vê aquela pessoa que você conhece muito bem, mas que tem algo esquisito e você sabe, você sente que ao mesmo tempo não é a pessoa que você conhece. Tem algo estranho ali. Quer dizer, quem é você e o que você fez com a pessoa que eu conheço? Quer dizer, tem algo no lugar aí, sabe? E isso é assustador. Daí o tema do duplo, ele ser muito usado, né? Costuma ser muito usado em narrativas de horror. Isso desde a literatura lá no século XIX, a literatura romântica, a literatura gótica, né? A gente tem aquele conto aterrador do Edgar Allan Poe, William Wilson, que trata do duplo. Na verdade, desde Shakespeare, a gente tem um aproveitamento da figura do duplo, né, na literatura, na comédia de erros do Shakespeare. Temos também no Conto de Duas Cidades, do Charles Dickens, e na obra justamente intitulada O Duplo, de Dostoiévski, do Fyodor Dostoiévski. E aí o cinema também já aproveitou muito bem essa temática. E a gente está aqui para falar disso, o cinema e também a TV, em alguns casos muito especiais. Vamos começar por Um Corpo que Cai, Vértigo, de Alfred Hitchcock, de 1958. Esse, galera, costuma ser considerado simplesmente o melhor filme de todos os tempos da história do cinema. Na última lista da revista Sight and Sound, com os 250 melhores filmes de todos os tempos, lista que foi publicada em outubro do ano passado, o Vértigo ficou em segundo lugar, né, o segundo melhor filme de todos os tempos. Vértigo trata o tema do duplo de uma maneira muito única pelo seguinte motivo, porque o Hitchcock ele mistura ali um dado de realidade que é muito material, muito concreta, né? Basicamente, o filme é uma história de detetive, né? Uma história de crime. Não há nada de sobrenatural ali, nada de ficção científica, nada de fantasia. Mas o tom com que essa história é contada, existe uma aura dentro do filme, perpassa o filme, que é aterrorizante, que é fantasmagórica. É uma história muito materialista, mas contada de uma maneira, apresentada de uma maneira de dar calafrios, arrepiar os pelos do braço, sabe? Na história a gente tem um detetive interpretado pelo James Stewart que vai investigar um caso misterioso e ele vai cometer o erro maior, né, que detetive nenhum pode cometer, né, que é apaixonar-se pela femme fatale da história, no caso interpretada pela Kim Novak. Só que essa femme fatale, ela é um duplo, ela é um doppelganger. E isso vai provocar um desarranjo psíquico na cabeça dele terrível, para dizer um mínimo, vai bagunçar com as ideias dele. E o filme explora isso muito bem, essa dimensão de decadência psicológica, né, de mergulho, daí o próprio título do filme, né, Vértigo, o título original, Vertigem, de mergulho no abismo por parte desse detetive. É apaixonado por uma mulher que ele não sabe se é real, se não é, se é um fantasma ou se é uma pessoa real, ou se ela ressuscitou, né? Ele fica aterrorizado por isso, mas ao mesmo tempo extremamente preso, né? Atraído, paixão visceral ali. E tem uma dimensão
de obsessão também, né? Obsessão do homem apaixonado pela figura feminina, né? E ele, logicamente, não consegue abrir mão dessa obsessão. Aqui, o James Stewart ele vai fazer de tudo para transformar a mulher viva, né, o duplo, na figura da mulher morta, que seria o original. Tanto para ele se certificar, né, de que é ela mesma ou não. Mas, na verdade, é assim, é uma pira enorme na cabeça dele. Ele quer transformar aquela mulher na que morreu. E aí a cena em que essa mulher sai, se apresenta, né, depois de o cara montá-la, sabe, como se fosse uma boneca, como se fosse um manequim, e aí ela sai para se apresentar para ele. Olha como que eu fiquei. A maneira como Hitchcock filma isso é uma aula de cinema e de arte ao mesmo tempo, porque ela chega, né, para se apresentar para ele, e você tem por trás dela uma janela, e do outro lado da rua existe um letreiro luminoso que fica piscando, né, em tom verde. E aí essa luz verde, ela entra pela janela do apartamento no qual eles estão, e se misturando com a luz que já está ali no apartamento, aquilo produz uma espécie de aura em torno daquela mulher. Uma aura meio fantasmagórica, meio surreal, meio verde. E essa luz produz meio que quase que um tom de esfumaçado, ou, para usar o termo italiano, o sfumato, que é uma técnica de pintura que o Leonardo da Vinci utilizava. Pensa na Mona Lisa do Leonardo da Vinci. Parte do mistério da Mona Lisa vem dessa técnica do sfumato. A paisagem que está por trás da Mona Lisa, ela não tem muita definição. É como se houvesse uma névoa. Daí a palavra esfumato, né? Como se tivesse fumaça na frente. E isso ajuda a criar uma aura de mistério. Bom, gente, esse é um corpo que cai. Ou, como se diz em Portugal, a mulher que viveu 2 vezes. Já metendo um tremendo spoiler, né? Mas, enfim, o filme foi lançado em 1958, né? Então, pelo amor de Deus, né? Como se tivesse lançado hoje e a gente, não vamos dar spoiler. É um grande clássico. Tá lá. Vejam, quem ainda não viu. E quem veja, é aqueles filmes que a gente tem que rever sempre, de tempos em tempos. Bom, galera, Um Corpo que Cai tá disponível no Brasil oficialmente através de compra ou aluguel pela Apple, né? Pela Apple Plus. Muito bem. E aí eu já faço a conexão do Corpo que Cai com o Solaris, do Andrei Tarkovsky, grandíssimo cineasta russo, o meu cineasta predileto. Da minha vida. Solaris, de 1972. Existe um remake feito em 2002 em Hollywood pelo Steven Soderbergh, que é legal também, cara. Não, assim, não. Mas não é o Tarkovsky, sacou? Tarkovsky tá num outro plano de existência, sabe? Tá num outro nível. Solaris, as más línguas gostam de dizer que é a resposta soviética para o 2001 do Kubrick. Mas isso não tem nada a ver, né? O Tarkovsky não tinha relação umbilical nenhuma com o regime soviético. Tanto que mais tarde ele vai se autoexilar, né? Ele vai embora da União Soviética. Solaris é uma grandíssima obra de ficção científica, uma das maiores cinema de todos os tempos. E é baseado num livro que também é fenomenal, escrito pelo polonês Stanisław Lem, escritor de ficção científica. Solaris é uma obra filosófica, pesada, tá? É um filme muito denso, o romance é mais denso ainda, e tem uma série de temas existenciais, metafísicos, religiosos. Assim, é uma daquelas obras para você ir digerindo devagar e para você ir revisitando ao longo de sua vida, sabe? Como aqueles clássicos da literatura. Não dá para dizer que que legal, eu já li. Você já leu o Dom Quixote de La Mancha, do Cervantes? Já li, da hora. Eu li quando eu tava na faculdade, quando eu tinha 19 anos de idade. Não. Não.
Não dá pra ter a pachorra de dizer que você já leu Don Quixote. Ninguém leu Don Quixote. Don Quixote é aquelas obras que a gente vai lendo e relendo a vida inteira. Você vai entender de um jeito diferente, você vai fazer um aproveitamento diferente. São obras eternas, que não se esgotam nunca, por isso que elas são justamente eternas, né? Por isso que elas entram para a história. São mais desses filmes que você tem que revisitar ao longo de sua vida. Ir digerindo muito devagar, como eu falei, porque ele tem muita coisa a oferecer em termos filosóficos. A história, basicamente, é um cientista que é enviado para uma estação espacial, uma estação planetária, né, na verdade, que parou de responder. Essa estação ela fica no planeta Solaris, que é um planeta no qual existe apenas um oceano, e só. O planeta inteiro é um oceano, um só oceano. E a estação parou de responder. Aí esse cara é mandado lá pra investigar o que tá rolando. E aí quando ele chega lá, ele começa a ver coisas bem esquisitas. E coisas bem esquisitas começam a acontecer com ele. Resumindo, trata-se de um oceano vivo. Esse oceano é um ser vivo, é uma criatura dotada de poderes telepáticos. E aí, o oceano vivo de Solaris, ele faz o quê? Ele entra na cabeça das pessoas que estão ali no planeta, no caso a estação colocada ali, pairando, né, por cima do oceano, e ele vai fazer uma provocação bem sacana. Ele vai pegar aquilo que é a pedra no sapato da sua psique, do seu inconsciente. Aquilo que é o problema que você tem que resolver, que tem que ser trabalhado na terapia, se você fizer a terapia. Todo mundo tem seus próprios demônios internos, seus fantasmas internos, que variam muito, né? Cada um tem um, bem diferente. E aí o Oceano Vivo de Solaris, ele vai pegar justamente esse, que é o seu principal demônio interno, e ele vai materializá-lo. Ele vai imprimir em 3D esse fantasma interno e botar e jogar na sua frente, ali ó, tá lá, lide com ele. Nossa, velho, é pra fuder. É pra fuder. No caso do Dr. Chris Kelvin, que é o protagonista, que é esse cientista, qual que é o grande fantasma interno dele? É a esposa dele. Esposa que tinha se suicidado. E que ele nunca tinha processado muito bem esse suicídio. Que ele achava, ele tentava reprimir, é claro, esse pensamento, só que estava lá, sem ser trabalhado. Ou seja, é uma neurose. Algo não trabalhado que fica lá corroendo por dentro. Ele se sentia culpado pelo suicídio da esposa. Culpado de não ter dado amor suficiente, atenção suficiente, sabe? De tê-la negligenciado e com isso não conseguir ter evitado o suicídio dela. E aí o Oceano de Solaris vai fazer justamente o quê? Vai materializar a esposa na frente dele. E aí começa o horror. Horror, não de jumpscare, mas aquele horror na base das Unheimlich, ou seja, aquela sensação de calafrio que te dá de ver algo que é muito familiar, mas que ao mesmo tempo é muito estranho. Quer dizer, ele vê que é a esposa dele, mas ele sabe que ao mesmo tempo não é a esposa dele. Ele entende que, quer dizer, ele vai, né, investigando, tal, juntando os pontos, e aí ele começa a entender que aquela esposa, que aquela mulher é uma manifestação do oceano, tirada da cabeça dele. Não é a mulher dele, é a imagem que ele tem na cabeça dele da esposa dele, materializada ali na frente dele. E isso cria uma série de dilemas éticos, filosóficos, como lidar com aquilo. Ele vai tentar lidar de todas as maneiras, para tentar meio que escapar daquele inferno, porque a situação fica infernal, né? Por mais que ele tente se livrar lá da mulher, toda noite quando ele vai dormir, ele acorda no dia seguinte e tá lá ela de novo, na frente dele. Lembra um pouco aquele filme Feitiço do Tempo. É um inferno repetitivo, sabe? E ele não vê como sair daquela situação. E aí ele resolve abraçar a situação. Abraçar.
E cara, o final do filme é aterrador. Nesse sentido de tá no inferno, abraça o capeta. Sabe? É um filme que não te dá respostas fáceis. Se é que dá alguma resposta. Então esse Oceano Solaris é como se fosse... Ele, na história, ele é tratado meio que como um deus. Mas um deus pagão. Ou seja, um deus caprichoso, repleto de caprichos. Um deus trickster, que gosta de provocar o ser humano para ver o caos, sabe? Tanto que uma frase... Assim, a frase mais foda do filme, e que tá no livro também, ela fala sobre os milagres cruéis. Milagres cruéis, cara. Olha essa ideia. É um dos meus filmes prediletos da minha vida. De todos, assim, sabe? E é isso, galera. Bom, Solaris está disponível de maneira oficial no streaming do Belas Artes à la carte. Ok? Pra quem quiser conferir. Recomendo muito. E é isso aí, Thiago. Bom, galera, então eu vou aqui com o meu terceiro lugar aqui, né? A gente tá nas dobradinhas. Eu vou com o terceiro e o segundo lugar. E trouxe aqui pra vocês um filme de 2013 do Denis Villeneuve. É, o diretor agora do Duna, que vai sair a segunda parte agora, tá todo mundo esperando. Mas esse filme ele lançou no mesmo ano do Suspeitos, que é o Homem Duplicado, ou Enemy, que é um filme baseado inclusive num livro do José Saramago com o mesmo nome, né? O Homem Duplicado. Bom, o André já fez uma boa introdução aí com o tema, né, do Doppelganger, do duplicado, né? E logo quando o André me fez a sugestão do tema, né, da lista do top 5 de hoje, eu já pensei em duas obras de cara, né? Essa daqui já veio direto na minha cabeça porque é uma obra bem aberta. Aliás, as duas obras que eu estou trazendo aqui são bem abertas para interpretação, né? Não tem um jeito certo de assistir, vamos dizer assim. Mas eu vou trazer uma leitura que se adequa aqui com o tema, né? Mas vamos lá, né? Nesse filme ele é protagonizado pelo Jake Gyllenhaal e nos protagonistas ali também tem a Melanie Laurent, que é a Xoxana lá do Bastardos Inglórios, e fechando ali os protagonistas, a Sarah Gadon. Bom, o filme conta a história do protagonista, que é o Jake Gyllenhaal, que ele é um professor de faculdade e que ele tá com uma certa crise na vida dele, né? Tá quase chegando ali na meia-idade, ele parece muito miserável, né? Ele tem uma namorada, mas ele se sente meio solitário. Ele tá tendo uma vida bem ruim, assim, né? Até o momento que ele vê o trecho de um filme onde tem um cara que é exatamente igual a ele. A cena é um lobby de um hotel, né? Um saguão de hotel. E tem aquele cara lá, que é o cara das malas, que fica com aquela roupinha. É igualzinho ele mesmo. Ele fica chocado. E aí ele entra numa obsessão através do filme para descobrir quem é aquele cara. E ele descobre que é um ator mediano, que tá tendo problemas ali para encontrar papel, né? Inclusive esse cara, ele tem uma esposa que tá grávida, e a obsessão pela vida do cara faz com que ele tente assumir a vida dele. Só que chegando lá, a esposa acha que é o cara, né? Acha que é o ator. Mas as coisas vão se confundindo, ficando complicadas ali no meio do plot. E assim, gente, eu não quero dar muito spoiler aqui, porque eu realmente gosto muito desse filme. E ele trabalha com alguns plot twists ali, né? Umas viradas de história que são muito legais, assim. Mas o que eu posso falar aqui, que esse filme traz muito bem, é sobre o conceito da sombra, né? Do shadow self em inglês, né? Que é um conceito que vem lá do Carl Jung, da psicanálise, que é o quê, né? Ele fala que o shadow self é a parte da nossa personalidade que a gente reprime, né? Que a gente não gosta e a gente tenta trancafiar, né? Tenta esquecer, tenta mudar, mas você sempre tem alguma coisa puxando para essas
partes suas que você não gosta. E aí você vai colocando ali no armário, né? Vai colocando na gaveta. Chega uma hora que essa gaveta tá cheia. Chega uma hora que esse armário tá cheio. Chega uma hora que tem tanta coisa ali que forma um outro você. Então, assim, o Jung, ele acreditava, né, que todos nós temos um lado sombrio, né, que é exatamente essa gaveta, né, cheia de coisa que a gente não curte, que a gente considera errada, né, seja lá por qualquer motivo. Mas ele também afirma que essa nossa atitude de tentar guardar as coisas, de tentar colocar para longe, né, esconder, isso é uma ação danosa que a gente faz com a gente mesmo, né, com a nossa psique. Por quê? Porque a gente precisa abraçar, a gente precisa entender, a gente precisa ver os mecanismos ali pelo qual essas coisas são formadas, né? E só assim, a gente conhecendo a si mesmo, né, que a gente consegue ter um equilíbrio e não cria essa sombra, né? E para ele, né, o Jung, ele estudou bastante, né? Ele fez o famoso 12 arquétipos, né? Que na verdade são 12 arquétipos universais da psique humana, né? Do comportamento humano. E a gente pode considerar que é o quê, né? O Shadow Self, ele é como se fosse imagina uma balança ali, né? Você tem de um lado a persona, a persona é o quê? A persona é um conceito. É um conceito sobre quem você se apresenta para os outros, né? A sua imagem para os outros, como você fala com os outros, tudo que você quando você está na presença de outras pessoas, né? É o seu eu social, né? E aí a sombra, o Shadow Self, ele é a outra parte da balança, né? Ele fica como se fosse um pêndulo. Quanto mais você pesa a mão ali na sua parte social, né? Enquanto você tenta esconder coisas que você acredita que não são bem vistas ali no contato social, né? Isso vai criando uma segunda, como se fosse uma segunda personalidade sua rejeitada, né? E aí no filme isso é aplicado na enésima potência, né? Claro que eu não vou entrar em muito spoiler aqui, mas o filme ele tem uma balança muito grande sobre culpa, né? O que eu posso falar desse filme é que a culpa é o motor de produção dessa sombra, desse Shadow Self dentro da história do filme, né? Mas vejam esse filme, gente, porque ele tem uma fotografia muito interessante, que já é marca do Denis Villeneuve, né, nos filmes dele. A estilização, para quem gosta desse tipo de filmagem, né, de um filme mais estiloso. Aqui ele tá com um pé no freio, né, a gente pode falar assim. E atualmente ele tá lá na Amazon Prime, você consegue assistir ele lá. É um filme denso, ele tem também um pano de... Ele também traz muita simbologia, né? Tem toda uma questão com aranhas, né? Através do filme. E assim, gente, se você assistir lá o filme e depois vir aqui escutar de novo, sem dar muito spoiler, mas quem já viu o filme, aquilo que eu falei sobre culpa, a minha leitura do filme é que a aranha, no contexto do filme, ela representa a culpa do personagem do Jake Gyllenhaal, né? Do professor. Bom, vamos emendar aqui, porque eu vou continuar aqui na área do Jung, e eu vou para a parte dele que fala sobre o inconsciente coletivo. E para isso eu vou puxar uma obra do meu coração, assim como o Solaris é do coração do André aí, né? Eu vou trazer para vocês aqui, na verdade, é a obra completa, né? Porque essa obra ela envolve séries e filme, em um filme, que é o Twin Peaks, do senhor Mark Frost e o Deus Lynch. Bom, gente, é um clássico da TV americana. Nesse tema central, né? Eu quis trazer aqui duas obras super abertas, né, de interpretação. Essa daqui eu vou conseguir falar um pouquinho mais livre, porque a obra já é bem antiga, né? A primeira temporada é de 1990, ela teve a primeira e a segunda temporada, né, 1990 e 1991. Depois teve um filme, Fires Walk With Me,
ou Os Últimos Dias de Laura Palmer. E por que essa digníssima obra está aqui comigo? Bom, se a gente vai falar de Doppelganger, a gente precisa falar do Twin Peaks, porque ela é uma obra recheada de doppelgangers. Mas aqui o David Lynch e o Mark Frost, eles vão trabalhar esse conceito não através da culpa, como protagonista do Homem do Pecado, né? Aqui a culpa é coletiva. Aqui o pecado aqui é o pecado original que ele trabalha, né? O conceito, são os conceitos coletivos, de traumas coletivos, de eventos históricos traumáticos que compõem essa obra, né? Que faz que cria a psique dessa obra, né? Que é o que? É o inconsciente coletivo. Que aí, voltando lá pro Jung, pro tio Jung, para quem viu o especial do Sombras Elétricas, que foi lançado agora no domingo, eu toco lá no assunto sobre o consciente coletivo, né? E menciono brevemente o inconsciente coletivo. E lá eu falo o quê? Que o consciente coletivo, ele funciona com as memórias humanas, né? De algum certo grupo local ou da humanidade em geral, né? No Twin Peaks ele vai trabalhar bastante com o conceito americano, né? O conceito do American Dream, né? Do sonho americano. E todos os traumas que envolvem sobre esse conceito, né? E o Mark Frost e o David Lynch, eles vão trabalhar os dois termos, né? O consciente coletivo e o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, apresentado no Twin Peaks, para quem já assistiu, ele é representado por aqueles seres estranhos, né, que fica no Black Lodge, né, aquele lugar onde todo mundo fala de trás para frente. E também na temporada recente, né, de 2017, o retorno do Twin Peaks The Return, tem uns seres criadores, né, ligados àquela cena excelente da bomba atômica, né? E se no anime toda a conjectura ali do personagem, né, do que ele está sentindo, das culpas que ele tem, da possível depressão que ele está passando ali, ele forma ali a sua sombra individual, né? Ele constrói a sua sombra individualmente, né? No Twin Peaks a gente vai ter várias sombras construídas pelo coletivo, né? Muito por conta das histórias ali da cidadezinha de Twin Peaks. Para quem não assistiu, Twin Peaks conta a história dessa cidadezinha com o mesmo nome, né, da série, Twin Peaks, que é uma cidadezinha pequena, que ela é como se fosse um brinco dos Estados Unidos, como se fosse a representação perfeita do sonho americano, do interior americano, né? Cidadezinha pequena, onde tem o chefe de polícia que todo mundo conhece, tem a cheerleader que todo mundo conhece, o jogador de futebol americano que todo mundo conhece, até o momento que acontece o assassinato de uma das jovens mais famosas da cidade, né? Uma das mais carismáticas ali da cidade. E através desse assassinato tem todo um plot de investigação. Você começa a assistir a série como se fosse um thriller, né? Como se fosse um thriller de investigação, mas não, né? Ele traz várias outras questões que, assim, gente, o Twin Peaks é uma experiência. É difícil até colocar em palavras, mas assim, se você gostou do especial de domingo e você quer que a gente repita, a gente pode adentrar mais, né, trazer mais conteúdo sobre essas duas obras, o anime e o Twin Peaks, fazendo essa dobradinha de novo, que nem eu fiz lá com o Ghost in the Shell e o Westworld. Então, se você quer que a gente faça de novo com esse tema aqui, deixe nos comentários aí, né, que a gente coloca no ar até o final do mês, né, prometemos. Continuando aqui com a história da série, o assassinato da jovem da cidade, da Laura Palmer, motiva o FBI a investigar, né, a cidade e manda um representante lá, né, um agente, que é o agente Cooper. Ele vai se deparar com uma cidade ali meio que presa ali nos anos 50, muita coisa estranha acontecendo. O mistério da morte leva a outros mistérios muito mais profundos que são ligados inclusive até com a origem da cidade, com a origem de certas famílias. E esse contato com tudo isso, né, o Cooper ele vai acumulando dentro de si também o que ele não consegue ver, né? Esses traços culturais da cidade vão impregnando nele também, assim. E parte ali para uma coisa mais lúdica, né, que ele precisa
a tradução na tela desses conceitos, né? É o que? É a criação de como fosse um universo de bolso, né? Um pocket universe que ele representa quase que esse inconsciente coletivo da cidade ali, né? Inclusive do American Dream, que é o Black Lodge, que é o lugar onde o pessoal fala de trás pra frente, tem personagens super misteriosos ali, e cada um ele representa um aspecto do American Dream. Através da história, através da série, a gente descobre que a Laura Palmer, depois de morrer, ela foi parar lá. Então ali ela representa, né, o arquétipo daquela música do American Pie, a música do Don McLean, lá da década de 70, que encapsula bem essa história do sonho americano, né, da desilusão do sonho americano ali por conta da guerra do Vietnã. O Lynch é que ele vai usar essa mesma simbologia, né, só que na Laura Palmer vestida de preto no Black Lodge. E o tema do Doppelganger é porque nós temos vários Doppelgangers durante a série, né, da própria Laura Palmer, e inclusive terminamos, né, a série na segunda temporada, até então, em 1991, com um dos maiores cliffhangers, né, com um dos maiores ganchos da história, assim, que, pelo amor de Deus, onde a gente descobre que o Cooper, ele foi possuído por uma entidade maligna lá do Black Lodge, né, que é o Bob. Ele assume o corpo do Cooper e acaba a série. E a gente fica, o quê? Vamos só descobrir o que aconteceu agora em 2017, né? Tem todo um novo arco, que inclusive eu gosto muito. Entendo o pessoal que não curtiu ou não pegou, né? Mas assim, eu acho muito interessante, principalmente essa parte mitológica do Lynch, né? O David Lynch, ele tem uma construção de mitologia uma mitologia própria dentro dos filmes dele que é muito interessante, né? No Veludo Azul, por exemplo, com o Dennis Hopper, tem toda uma mitologia ali no submundo do filme, né? Do subúrbio americano, que também vai remeter essa coisa do sonho americano. Ele sempre vai tocar nesse assunto. Então, assim, então o Jung, ele vai falar que é o quê, né? Que o inconsciente coletivo, aplicando aqui no Twin Peaks, né? Que no caso, como eu falei, é diferente do inconsciente pessoal que transforma, que fabrica a sombra. O inconsciente coletivo é uma espécie de memória ancestral ali, né? De todo mundo, só que guardado ali, né? Não é nada consciente, né? Ele está no inconsciente das pessoas, né? Do coletivo ali, que é no caso a sociedade americana e o sonho americano, né? Então, o que o Jung ele fala? Se lá na sombra, na questão da sombra, ele fala que é muito importante a gente se conhecer, né? A gente saber da existência dessas coisas que a gente separa de nós mesmos, né? A gente precisa abraçá-las, entender, incorporar, né? E transformar. No inconsciente coletivo, ele fala que é necessário trazer para o consciente. É necessário você identificar, apontar essas coisas dentro da sociedade e trazer a público, né? Para o debate ali, para que a humanidade, né, ou o grupo ali, social ali, abrace da mesma forma como o indivíduo faz. E na obra aqui do David Lynch tem todo um encerramento com essa terceira temporada mais recente, né, onde o agente Cooper ele entra numa quase que uma odisseia durante a temporada para conseguir abraçar certas coisas ali do plot e se libertar do assassinato da Laura Palmer. Aí tem toda uma questão de viagem no tempo ali que, enfim. Mas confiram essa obra e, como eu falei, é uma experiência, gente, o Twin Peaks. Ele é cafona em alguns momentos, mas são coisas meio fabricadas pra ser, assim, sabe? Ser cafona, ser meio forçados, parecer uma novela de vez em quando, porque, pelo menos na parte dos anos 90, também é um comentário.
o David Lynch também faz um comentário sobre a TV produzida lá naquela época, né? É como se fosse a visão do David Lynch sobre a TV que rolava na época, nos anos 90. Já a terceira temporada tem um misto ali, né? Tem uma mistura de visão que o David Lynch aplica na terceira temporada, que é sobre a TV dos streamings, né? O surgimento das séries de streaming, né? Do modelo de TV só que dos streamings, e também um pouco de Hollywood, ali da época de 2017. Bom, eu espero que vocês gostem, né, do Twin Peaks. Ele tem um puta elenco, ele tem um elenco gigantesco, assim. Tem até o David Duchovny, participação do David Duchovny, o Fox Mulder do Arquivo X. E vocês podem conferir essa magnífica obra lá no Paramount Plus. Eu acho que também tá lá no Amazon Prime também. E a terceira temporada, se eu não me engano, ainda está no Netflix. Ou também, né, gente, nas locadoras aí da internet. E aí, André? Quem é que ganhou isso daí? Rapaziada, já aproveitando o link aí, viu, Thiago? Eu já conecto uma série de TV. Na verdade, é um episódio de Star Trek, a série clássica, exibida de 1966 a 1969. E é um episódio da primeira temporada, é o 5º episódio da primeira temporada, exibido em outubro de 66, chamado O Inimigo Interior, The Enemy Within. Esse episódio, ele trata exatamente dessa questão da sombra. Quer dizer, existem várias abordagens, né, diferentes para a questão do duplo. Vários caminhos que você pode seguir para se aproximar desse tema. O Solaris e o Vértigo, eles não trabalham o duplo puxando por esse aspecto da sombra, mas o Inimigo Interior, sim. Total. É um exemplo muito didático disso que o Thiago falou. O que acontece no episódio? A turma da Enterprise, né? A Enterprise do Capitão Kirk, eles estão lá investigando um planeta e na hora de trazer a equipe de volta para a nave, eles usam teletransporte. Na hora de trazer o pessoal de volta para a Enterprise, dá um defeito no teletransporte, e o teletransporte ele começa a duplicar as pessoas. Ele duplica lá um cachorro alienígena que eles encontram no planeta. E aí o cachorro original, ele é mansinho, só que o cachorro duplicado é feroz. Quer dizer, é justamente a sombra materializada ali. E ele duplica o Capitão Kirk. E aí esse duplo do Kirk, ele é totalmente, caricaturalmente malvado. Malicioso, sabe? É a sombra sem tirar nem pôr. E aí é muito foda o desenvolvimento do episódio. Aliás, esse episódio foi escrito pelo Richard Matheson, escritor clássico de ficção científica e roteirista também. Ele é autor do Eu Sou a Lenda, né? Todos os filmes sobre esse livro escrito por ele, Eu Sou a Lenda. E ele também roteirizou a primeira adaptação do Eu Sou a Lenda, chamada The Last Man on Earth, em 1964. O Richard Matheson também é autor de vários episódios de Além da Imaginação, The Twilight Zone, da série clássica, né, dos anos 50 e 60. Ele também roteirizou o Encurralado, The Duel, do Steven Spielberg, de 1971, se eu não me engano, 71 ou 72. Ele roteirizou em algum lugar do passado, Amor Além da Vida. E o Richard Matheson também, ele é autor do maravilhoso O Incrível Homem que Encolheu, de Jack Arnold, de 1957. É um grande sci-fi. Enfim, Richard Matheson é um escritor de respeito. E aí ele roteirizou esse episódio de Star Trek.
o desenvolvimento é muito louco, como eu tava falando. Porque o que acontece? Conforme o duplo vai tentando ocupar o lugar do Capitão Kirk, fazendo-se passar pelo Capitão Kirk, o próprio Capitão Kirk, ele começa a perder a assertividade, perder o poder de decisão. Ele vai se tornando cada vez mais inseguro a respeito de si mesmo, né? E aí a conclusão que se chega é: a sombra, ela faz parte da nossa psique, né? Não é algo para ser simplesmente reprimido totalmente, é algo para ser integrado à nossa psique. Existe um lugar para a sombra, existe uma função que a sombra exerce que é importante. Só que precisa haver justamente esse equilíbrio, né? Então a sombra, com um caráter malvado que ela tem, ela é importante porque ela traz justamente a segurança, a autoconfiança, a assertividade, né, o poder decisório mesmo. E aí, sem a sombra, o Capitão Kirk começa a se enfraquecer, né? E aí, no final, eles dão um jeito de consertar o teletransporte e unir os dois. Só que a sombra não quer desaparecer, não quer se desmanchar, unindo-se ao Kirk original. E aí você tem um momento dramático muito legal, muito forte, em que o duplo do Capitão Kirk, ele só quer viver, ele só quer ser independente. Só que não dá, não tem como, né? Precisa haver essa integração psíquica, sabe? Para haver um mínimo de saúde mental. Então os dois precisam se unir, que é o que vai acontecer. E aí no final você tem uma frase também magnífica, quando o Capitão Kirk, depois que, né, ele se une ao duplo e resolve todo o problema, ele diz assim, ele diz que eu conheci um lado de mim que homem nenhum deveria conhecer, que é justamente esse lado mais obscuro, a sombra, sabe? Bom, Star Trek é famosa por essa dimensão mais filosófica, mais de abordar grandes temas, sabe? E esse é um dos melhores episódios, um dos melhores. Vale muito a pena. Tá na Netflix, galera. Bom, galera, chegamos mais num final aqui de episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Acessem as nossas redes sociais que estão na descrição desse episódio, seja lá no seu agregador de podcast ou lá no YouTube. E também comente. Você quer que a gente faça mais produções especiais aí pro YouTube? Comenta aí e compartilhe também com o seu amigo aí, quem gosta de cinema. Então, André, aquele abraço. Valeu, Thiagão. Valeu, galera. Bons filmes.